Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de física. Aqui é o professor Clifford e agora nós vamos falar sobre os conceitos de grandezas físicas e o Sistema Internacional de Unidades. Ao estudarmos conteúdos relacionados com a física, muitas vezes a gente se depara com a palavra grandeza, definindo termos científicos como velocidade, aceleração, força, tempo, etc. Uma grandeza é tudo aquilo que pode ser medido e possibilita que tenhamos características baseadas em informações numéricas ou geométricas. As chamadas grandezas fundamentais são aquelas definidas exclusivamente por meio de um padrão físico estabelecido pelo Sistema Internacional de Unidades, que a gente vai ver mais adiante. Podemos entender por unidade física o padrão escolhido para a medida de uma grandeza. Essa tabelinha aí, ela traz algumas grandezas fundamentais definidas pelo Sistema Internacional de Unidades. Por exemplo, a grandeza comprimento, a unidade de medida dele do padrão do Sistema Internacional de Unidades é o metro e o símbolo da unidade m. E assim sucessivamente. A massa é uma grandeza, a unidade de medida da massa definida pelo Sistema Internacional de Unidades é o quilograma e o símbolo é kg. Nós temos o tempo, a temperatura, corrente elétrica, quantidade de substância, intensidade luminosa e por aí vai. As grandezas chamadas derivadas são aquelas definidas a partir das grandezas fundamentais. Essas aí que estão na tabela são grandezas fundamentais. Então, as grandezas derivativas, ou derivadas, por exemplo, são a velocidade, pode ser uma grandeza derivada, porque possui a sua unidade de medida derivada das unidades de comprimento e tempo, como é o caso, a velocidade, no Sistema Internacional de Unidades, a unidade é de metros por segundo. Então, é uma unidade de comprimento dividida por uma unidade de tempo. Um outro exemplo é a unidade, uma grandeza derivativa dessas grandezas fundamentais, pode ser da força, por exemplo. A força possui como unidade o Newton. Newton é uma representação que vem derivada das unidades de comprimento, tempo e massa, porque 1 newton é equivalente a 1 kg vezes metros por segundo. Então nós temos uma unidade de massa, uma de comprimento e uma de tempo. Segundo a forma de caracterização, as grandezas são classificadas em dois tipos. Nós temos as grandezas escalares e as grandezas vetoriais. As grandezas escalares são aquelas definidas apenas por um número, um valor apenas, seguido de uma unidade de medida. Essas grandezas precisam apenas da informação do módulo, ou seja, o valor numérico, para serem completamente caracterizadas. São os casos, por exemplo, do tempo, da temperatura e da massa. São casos grandezas escalares. E as grandezas vetoriais, alguns exemplos são força, velocidade e aceleração. Porque as grandezas vetoriais, para a completa caracterização de uma grandeza vetorial, são necessárias três informações. O módulo, ou seja, o valor numérico, eles têm que ter uma direção e um sentido. Então, nós temos esses três exemplos, força, velocidade e aceleração. Porque eles precisam dessas três características para serem determinadas. O vetor é um segmento de reta orientado que representa as grandezas vetoriais, que a gente vai estudar isso mais para frente. Muito bem. A necessidade de medir é muito antiga e remonta às origens das civilizações. Por longo tempo, cada país, cada região teve seu próprio sistema de medidas, baseado em unidades arbitrárias e imprecisas, como, por exemplo, aquelas baseadas no corpo humano, que a gente já conhece, por exemplo, palmo, pé, polegada, braça, côvado,
Isso criava muitos problemas para o comércio em geral, porque as pessoas de uma região não estavam familiarizadas com o sistema de medida de outras regiões. Em 1789, numa tentativa de resolver o problema, o governo republicano francês pediu à Academia de Ciências da França que criasse um sistema de medidas baseado numa constante natural. Assim foi criado o sistema métrico decimal. Posteriormente, muitos outros países adotaram o sistema, inclusive o Brasil, que acabou aderindo à Convenção do Metro. O sistema métrico decimal adotou inicialmente 3 unidades básicas de medida: o metro, o litro e o quilograma. No caso dessa tabela que foi dada aí, esses são os prefixos que podem ser colocados através do sistema métrico decimal. Por exemplo, vamos supor a unidade metro. Um decâmetro, por exemplo, equivale a 10 vezes o metro. Se você observar na tabelinha, um hectômetro equivale a 100 vezes o metro. Um quilômetro equivale a 1000 vezes o metro. Então nós temos os prefixos, né? E eu só colocar a palavra metro na frente desses nomes que são dados, nomes gregos aí. Nós temos terametro, gigametro, megametro, quilômetro, né? Quilômetro ou quilômetro, né? Hectômetro equivale a hectômetro e por aí vai. Então metro tanto como o metro, como o litro e o quilograma também funciona aí. O grama, no caso. Entretanto, o desenvolvimento científico e tecnológico passou a exigir medições cada vez mais precisas e diversificadas. Por isso, em 1960, o sistema métrico decimal foi substituído pelo Sistema Internacional de Unidades, conhecido como SI, mais complexo e sofisticado, adotado também pelo Brasil em 1962 e ratificado pela Resolução número 12 de 1988 do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, conhecido como CONMETRO, tornando-se de uso obrigatório em todo o território nacional. Então nós utilizamos no território nacional o Sistema Internacional de Unidades como padrão de medida. Então, quando nós medimos um terreno aqui em metros quadrados, né? Então esse valor vai ser o mesmo em qualquer região do Brasil. Não vai ter diferença, discrepância em tamanhos. Por enquanto é só essa apresentação do que eu estou fazendo do Sistema Internacional de Unidades e das grandezas físicas fundamentais que foram passados. Na próxima aula a gente vai ver como se dá as conversões de unidades, utilizando essas unidades básicas, como o comprimento, a massa e o tempo. Então, por enquanto é só, pessoal. Forte abraço e até a próxima.